Olá pessoal, essa questão do Enem 2013 diz que nesse plano cartesiano estão representadas três antenas de televisão, antena A, antena B e antena C, e que deve ser construída uma nova torre de transmissão que esteja a uma mesma distância dessas três antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Então, o exercício quer saber em que ponto desse plano cartesiano vai estar localizada a torre de transmissão, de modo que ela esteja a uma mesma distância dos três pontos dados. Ok? Se a gente chamar essa torre de D, ela vai estar localizada nos pontos X e no ponto Y, que a gente desconhece. Levando em consideração que os pontos A e B estão alinhados de acordo paralelamente ao eixo X desse plano cartesiano, a gente vai ter que o ponto X da nossa torre de transmissão vai corresponder ao ponto médio do segmento formado entre os pontos A e B. E como que a gente calcula esse ponto médio? Ele vai ser a média do ponto X de A e o X de B. Ok? Então, a média de X de A mais o X de B é igual a 30 mais 70 dividido por 2. 30 mais 70, 100, dividido por 2, 50. Então, a gente sabe que a nossa torre de transmissão vai estar localizada num ponto em que X é 50 e o Y a gente ainda não conhece. Bom, sabendo essa informação de 50y, a gente pode usar as fórmulas aprendidas em geometria de cálculo de distância entre dois pontos, que dizem que a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. Ok? Então, o que nós devemos fazer é pegar duas distâncias e igualá-las. Por quê? Porque a distância, duas distâncias em relação à nossa torre e igualá-las. Então, vou pegar a distância, por exemplo, do ponto C à nossa torre, que eu não sei onde está, né? Distância do ponto C à nossa torre, e distância do ponto A à nossa torre, que eu também não sei onde está, ok? Essas distâncias têm que ser iguais, por quê? Porque a torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas, ok? Posso pegar o ponto A, o ponto B ou o ponto C em relação à torre. Assim, nós teremos distância do ponto A em relação ao ponto D. É a raiz quadrada do x de A. Qual que é o x de A? 30 menos o x de D. Qual que é o x de D? 50, que a gente calculou, foi o primeiro ponto que a gente calculou. Isso elevado ao quadrado, mais o y de A é 20, menos o y de B, que a gente não sabe. Isso elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a distância do ponto C ao ponto D. Raiz de x de A, 60, x de C, desculpe, né? X de C, 60, menos o x de D, é 50, que a gente calculou. Isso elevado ao quadrado, mais y de C é 50, menos y de D, que a gente não sabe, elevado ao quadrado. Como nós temos raiz dos dois lados, basta elevar ao quadrado dos dois lados, que a gente elimina as duas raízes. Assim, a gente vai ter 30 menos 50, menos 20 ao quadrado, mais 20 menos y elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, 400, menos 2 vezes o primeiro, 20, vezes o segundo, y, mais o quadrado do segundo, y2. Isso vai ser igual a 60 menos 50, 10 ao quadrado, mais o quadrado do primeiro, 2.500, menos 2 vezes o primeiro, 50, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo essa equação, a gente pode cortar esse y2 com esse y2, o que eu não fiz aqui ainda, mas eu vou fazer depois. Resolver primeiro as potências. 20 ao quadrado, menos 20 ao quadrado, 400,
mais 400 menos 40y mais y2 igual a 100 mais 2.500 menos 100y mais y ao quadrado. Agora sim, corta esse y2 com esse y2. Nós vamos ter, passa o 100y para o lado de cá, 100y menos 40y, 60y. Passa esse 400 mais 400, 800 para o lado de lá, nós vamos ter 2.600 menos 800. Então, vai ser 6y igual a 2.600 menos 800. Y vai ser igual a 1.800 dividido por 60. Y vai ser 30. Ou seja, a nossa torre vai estar localizada no ponto em que x é 50 e o y é 30. Vai estar localizada nesse ponto aqui. Ok? Se você tivesse atenção no plano cartesiano e não lembrasse das fórmulas, seria possível tentar achar esse ponto analisando esse plano cartesiano. Porque se colocar esse ponto aqui, ele está à distância do ponto A, um quadradinho acima e 2 horizontais. Do ponto B, um quadradinho acima e 2 horizontais. Do ponto C, 2 quadradinhos verticais e um horizontal. Então, está a mesma distância dos 3 pontos. Dava para fazer assim, se não lembrasse das fórmulas. Ok? A resposta, então, letra E de essa é a resposta correta. É isso, pessoal. Até a próxima.